Salve, salve, torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí do Vascão, meu amigo. Situação do zagueiro Lianco aí deu uma complicada, o Southampton recusou a primeira proposta do Vasco e a novela segue a todo vapor. O Vasco ainda mantém o interesse no atleta e muito possivelmente deverá fazer uma nova proposta para tentar contratar o jogador. Vamos explicar como que está essa situação, vamos trazer também aqui informações do Paulo Brax, que pode parar no Atlético Mineiro. Você vai entender essa situação. Também vamos falar da saída do Vinícius, que está indo para o futebol europeu, e também o lançamento de uma camisa especial para o Edmundo. Preço bem salgado, hein, meu amigo? Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a todos vocês que estão sempre se inscrevendo aqui no nosso canal, chegando inscrito novo a todo dia. Aqueles inscritos antigos me assistindo todos os dias também, muito obrigado aí a todos vocês. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Goiás aí na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite em São Januário. O Vasco que volta a jogar em São Januário depois de algum tempo, né? Inclusive o gramado de São Januário está um tapete, né? Agora a gente espera que esses jogadores joguem bola, né? Porque tá tudo ao seu favor. Vai jogar em casa, o gramado tá bom e vai pegar em tese um adversário acessível, né? Entre aspas, né, cara? Porque realmente o Vasco vem tropeçando bastante aí no Campeonato Brasileiro, principalmente contra adversários mais fracos do que o próprio Vasco, né? Como Coritiba, como Santos, como Bahia. E infelizmente o Vasco hoje amarga a 19ª colocação no Campeonato Brasileiro, precisando urgentemente sair dessa zona, precisa ganhar do Goiás de qualquer maneira. Em caso contrário, vai sobrar para o técnico Maurício Barbieri e a expectativa é que ele seja demitido em caso de derrota ou até mesmo de empate contra o Goiás, porque com certeza é um péssimo resultado empatar com o Goiás em São Januário. E para essa partida aí, o Vasco teve muito tempo para treinar, para corrigir os problemas. Vai ter alguns desfalques, né? Desfalques sérios, né? Como, por exemplo, o Mita Rodrigues está na seleção do Uruguai, não vai conseguir voltar a tempo para enfrentar o Goiás. E o Maurício Barbieri vai ter que fazer uma improvisação na lateral direita, já que também o outro lateral que temos no elenco, o Paulo Henrique, está com a virose e o jogador não deverá enfrentar o Goiás. E quem fará a lateral direita é o Figueiredo, meu amigo. Olha só que situação. Figueiredo vai jogar de lateral direito e também vamos ter outros problemas aí no time do Vasco, né? O Jair tomou o terceiro cartão amarelo, está fora desse jogo. O Robson Bambu também tomou o terceiro cartão amarelo, mas não é desfalque, né, cara? É um reforço pro Vasco para essa partida, mas o Vasco vai ter alguns problemas aí. E falar também do Capasso, que teve aquela lesão, vai ficar de fora por algum tempo e o Vasco vai ter que colocar um garoto da base ali no time titular, né? O time deverá ser Léo Jardim, Figueiredo na lateral, o zagueiro Lincoln, jogador da base, jogando ao lado do Léo Pelé, Lucas Piton, o meio campo com o Zé Gabriel, Matheus Cocão, Andrei Santos e Marlon Gomes, o ataque com o Ryan e Alex Teixeira. Esse é o time do Vasco jogando com 4 volantes contra o poderosíssimo Goiás em São Januário. É a escalação do Maurício Barbieri, foi o que o Maurício Barbieri entende que é o melhor Vasco para enfrentar o Goiás, e o Vasco vai jogar dessa maneira aí contra o Goiás na próxima quinta-feira, né? É assustador essa escalação do Vasco, mas infelizmente a incompetência do Paulo Brax, a incompetência da 777 Partes, que gastou mais de 110 milhões de reais em reforço, resultou nessa escalação medíocre pro Vasco, né? Os caras não souberam contratar jogadores e o que a gente está vendo hoje é uma aberração, a escalação que você não consegue entender o sentido dela, mas é o que o treinador Maurício Barbieri tem à sua disposição, que ele entende que é melhor e vai jogar dessa maneira aí, já que o Vasco tem um elenco medíocre. Vamos ver como que vai ser a postura do Vasco. A única coisa boa que eu vi nesse time aqui é a manutenção do Ryan no time titular, que com certeza tem tudo para ser o melhor jogador do Vasco nessa temporada e já caiu nas graças do torcedor vascaíno após fazer um golzinho lá contra o Internacional, apesar da derrota, mas o Ryan foi um dos poucos jogadores que saíram ilesos de críticas naquele jogo contra o Internacional, né? Até porque é um garoto, jogador de 16 anos apenas, tem tudo sim para ser um grande jogador nessa carreira. A gente espera que ele continue no Vasco muito tempo, mesmo com assédio de clubes europeus. Deixe aí nos comentários qual o seu palpite para esse jogo contra o Goiás, se você acha que o Vasco vai conseguir vencer o time goiano jogando com 4 volantes e apenas 2 atacantes e o Figueiredo improvisado de lateral. Bom, pessoal, o Vasco vai lançar nessa terça-feira uma réplica oficial da camisa do Edmundo de 1997, né? Uma camisa histórica para nós, torcedores vascaínos,
que é do tricampeonato brasileiro do Vasco, né, cara? O Vasco ganhou aquele título brasileiro em cima do Palmeiras, né? Empatou as duas partidas, mas por ter feito uma campanha melhor, acabou se sagrando campeão brasileiro naquele ano. E sem falar que o Edmundo, sem dúvida nenhuma, foi o melhor jogador do mundo em 97, né? Aquela velha frase que muita gente conhece aí, quem já é mais antigo sabe bem do que eu tô falando. Mas o Edmundo jogou muita bola naquele ano, foi um cracaço, foi o melhor jogador disparado aqui da América do Sul. Mereceu sim estar na Copa de 98, apesar de não ter sido utilizado tanto assim, poderia ter jogado mais na Copa de 98, porque o Edmundo estava vivendo seu auge, era um jogador extraordinário. Mas falando do Vasco, a homenagem é muito justa, a homenagem é belíssima. O problema é que vai pesar no seu bolso, no seu mesmo aí, que tem vontade de ter essa camisa, essa maravilha. Felizmente, o Vasco vem sendo elitizado, os caras estão começando a querer fazer dinheiro com os produtos do Vasco, e essa camisa vai custar nada mais, nada menos que R$ 879,90, meu amigo. Olha só, é um absurdo com o torcedor vascaíno. Chega a ser uma piada você vender uma camisa comemorativa por mais de R$800, cara. Um absurdo, não tem condição. O torcedor vascaíno tá sofrendo com o time está na zona do rebaixamento. Aí vem o Vasco, juntamente com a capa, e tem a brilhante ideia de fazer uma homenagem ao Edmundo, uma ideia maravilhosa. Porém, aí vem o Vasco e quer vender a camisa por esse preço, né? Com certeza entrou em consenso com a capa que seria vendido por esse preço. Se o torcedor quiser ter essa camisa, esse kit especial do Vasco, vai ter que desembolsar quase R$900, cara. É um absurdo, é muito caro. O Vasco disse que depois, ao término dessas vendas, vai lançar um produto semelhante aí, com preço mais acessível para o torcedor poder comprar. Mas, logicamente, não vai ser igual essa camisa que vai vir no kit, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa belíssima homenagem que o Vasco vai fazer ao Edmundo, porém com um preço bem salgado aí para todos nós torcedores. Bom, pessoal, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, existe uma possibilidade aí do Paulo Brax ir parar no Atlético Mineiro. Mas por que isso vai acontecer? É porque ele está fazendo um péssimo trabalho? Não, a questão não é essa. Poderia ser, lógico, poderia ser muito bem isso. O Vasco poderia mandar embora o Paulo Brax, o Vasco podia mandar ele lá para casa do baralho. Porém, o Atlético Mineiro surge aí como um interessado, parece estar gostando do trabalho dele no Vasco. Já que existe uma possibilidade do Rodrigo Caetano, diretor atualmente do Atlético Mineiro, ir parar na seleção brasileira. E o Galo já está se movimentando para trazer um novo diretor e estaria interessado no Paulo Brax, de acordo com essas informações. O canal Atenção Vascaínos teria entrado em contato com o Paulo Brax e ele não teria desmentido essa informação aos jornalistas sobre o possível interesse, sobre o possível contato do Atlético Mineiro. Pode ser que tenhamos aí um futuro maravilhoso para nós torcedores, a saída desse profissional fraquíssimo do Vasco, né? A gente espera que ele saia do Vasco quanto antes e que vá para o Atlético Mineiro, porque não tem condição nenhuma que ele continue trabalhando no Vasco. Um grande exemplo disso é que ele nem está conseguindo trazer bons jogadores para o Vasco, né? A gente viu aí a situação do Lianco, né? Ontem foi um choque para todos nós torcedores. O Southampton não se interessou pela proposta que o Vasco fez ao clube inglês para contratar o jogador, e o Vasco vai ter que fazer uma nova proposta, vai ter que refazer a sua proposta para tentar contratar o Lianco, o jogador que está lá no Southampton, chegaria ao Vasco por empréstimo, já teria acertado sim com o Vasco, já gostou do projeto do Vasco, a parte salarial foi boa para o jogador. Porém, a proposta do Vasco não agradou a quem tem que agradar, que é o Southampton, clube que detém os direitos do atleta, né? Infelizmente, o Vasco vai ter que tentar buscar uma nova forma de negociação para querer contratar o jogador. O que existe é que o Southampton não quer que o jogador atinja metas para aí sim ser vendido para o Vasco. O Vasco estabeleceu isso no contato que fez ao Southampton, né? Que o Vasco compraria o jogador, se eu não me engano, por 4 milhões de euros ao término do contrato, se ele atingisse algumas metas dentro do clube, jogando com a camisa do Vasco. Porém, o Southampton entende que não tem que existir essas metas e o Vasco ter obrigação de compra ao término do seu contrato, né? O Vasco talvez faria a mesma proposta de 1 milhão de euros pelo empréstimo do jogador, só que com obrigação de compra ao término do contrato dele com o Vasco no ano que vem. E para você aí, torcedor, você acha que o Vasco tem que insistir no Lianco ou se você acha que o Vasco tem que buscar um outro nome? O meu medo é buscar o outro nome, né? Já que tá trazendo o Maicon, vai ser reforço do Vasco, o Maicon vai ser contratado, é um jogador fraquíssimo que está muito mal lá no Santos, mas será reforço do Vasco. O Vasco deverá trazer algo parecido, caso não feche com o Lianco, né? Traga um jogador desse mesmo nível, ou até mesmo nem contrate outro zagueiro e continue com o Robson Bambu aí no time titular do Vasco. Você,
torcedor, o que você acha dessa situação envolvendo o Lianco? Também tivemos aí uma novidade quanto a jogador que está deixando o Vasco. O atacante Vinícius será emprestado ao Sheriff da Moldávia, lá na Europa, e sairá do Vasco. O jogador será emprestado ao clube europeu para essa próxima temporada. Vem tendo pouquíssimas oportunidades com o técnico Maurício Barbieri e não deverá mais continuar no Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Forte abraço e é nóis.